podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney. Aqui é @DenerLippert. A minha expectativa pro podcast é descobrir como fazer um evento de liquidez no equity, porque pra mim o maior ROI vem no equity, não na campanha de vendas. Esse é o meu plot twist, mano. Cara, ele acabou de trocar o episódio aqui, mas beleza. Aqui é @João Vitor e minha expectativa é que a gente continue seguindo o tema original que nós havíamos pensado nesse episódio. É porque esse é um interesse só meu, né? É, interesse seu, né? Tipo assim, quem tá querendo fazer IPO, tá? Aqui é o @FernandoMiranda777 e minha expectativa é saber como é que a gente faz pra se tornar o maior podcast de negócio do mundo. Tamo nessa luta aí também. Tamo nessa luta aí. E aí, vocês esperam que eu tenha essa resposta? Tu vem com outras respostas. Pô, aqui é @Thiago.Nigro e o meu objetivo para esse episódio hoje é fazer o melhor episódio que vocês tiveram até agora no Roy Hunters. O melhor episódio de Roy Hunters de todos os tempos. Dá pra virar o título, né? O melhor episódio da história com o Thiago. É uma boa, cara. Gostei desse episódio. Não, e aí vira uma profecia autorrealizável, né? Total. Porque a galera vai querer ver, é o né? melhor, então assiste, aí vira o melhor. Vira o melhor. Este episódio traz a participação de Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico. Nigro revela como desenvolveu a maior plataforma de conteúdo de finanças do mundo, como aproveitar oportunidades escaláveis e qual é o segredo por trás do sucesso do Primo Rico. Ouça agora no Roy Hunters. Bora começar então, Tem Danny. um disclaimer, né? Que já é o terceiro episódio que a gente grava sem o Gui, que é o nosso outro cara, mas ele tá com a gente. Eu tô me sentindo assim, eu trouxe o Fernando pro podcast, eu tô me sentindo o CEO da Apple, que trouxe o cara da Pepsi, daqui a pouco ele vai me demitir, o podcast vai ficar Não, e aqui, tem mais uma coisa, a gente tá gravando hoje especialmente, né, dentro do Grupo Primo, que a gente acabou de fazer um tour muito foda lá, o cara montou a indústria do conteúdo. A indústria do conteúdo. Tem até um museu tá aqui. Né? Tá até um museu. A gente tá a mesa original do podcast. A mesa original do podcast e, cara, muito foda. Eu acho que é uma coisa legal da gente conversar também hoje. Boa. Primeiramente, obrigado, cara. Obrigado pela presença nossa no teu... Obrigado pela presença na sua própria sala de podcast. Sinta-se em casa, cara. Assim, fica confortável, tá? Obrigado. Cara, eu legal os microfones de vocês. Queria parabenizar toda a organização de vocês nesse episódio. Tá muito a legal. mesa é linda também. Gostei da chuteira do Neymar ali atrás. Chuteira do Neymar. Detalhe, o Baby Yoda do marketing digital. O Santo Iodinha do Pago. Mas, cara, eu acho que assim, ó, o conteúdo principal que a gente vem falando com o Perrucho é sobre própria produção de conteúdo. Nesse disclaimer do marketing digital, eu tava brincando com ele que vocês, tipo, tu e o Perrucho, colocar nessa mesma esfera, são tipo a Xuxa do marketing digital. Por quê? Porque tu bota o personagem numa plataforma, mas pra ele conectar com a audiência, não é só a gente descrever um playbook. Porque a gente fica pensando assim, estamos aqui com um negro, vou perguntar o que eu preciso fazer pra ser um negro. É a mesma coisa tu perguntar pra Xuxa o que eu preciso fazer pra ser a Xuxa. Porra, você teria que fazer umas coisas bem diferentes quando você era mais novo, né? Mas tu vê que talvez exista na pessoa uma essência nela que conecta. Exemplo, eu falo que o maior experimento pra isso é o Big Brother. Tu bota um monte de gente lá na mesma plataforma, mais ou menos sabe como é que joga o jogo, mas uma normalmente desponta, conecta mais com a galera. O ponto é, tu acha que tem essa questão da essência do indivíduo, que de fato conecta, porque às vezes o cara vai querer ouvir aqui o podcast Marketing com o Negro, ele, porra, vou ser o Negro, mas às vezes não é a parada dele, sabe? Ele não é genial naquela coisa ali. Qual que é a tua visão? Tu acha que tem um pouco do que, cara, nasci pra isso? Tá. Não cara, nascer, mas tem uma predisposição, né? Legal. Assim, antes eu achava que o algoritmo, se você o dominasse, resolveria todos os seus problemas. E hoje, depois de 6 anos e meio trabalhando com internet, eu tenho certeza que não. Que não é isso. Essa é a minha visão. Então, assim, se você copiar alguém, você nunca vai conseguir ser essa pessoa por um simples motivo. Porque por mais próximo que você pareça, se comunique ou seja dessa pessoa, a audiência vai te identificar como alguém que não tem nenhum diferencial, porque já existe essa pessoa, esse lugar que você quer ocupar. Logo, você não vai ter pessoas te acompanhando e você não vai criar uma marca forte e nem uma legião de pessoas que concordam contigo, porque não faz nenhum sentido te seguir, né? Agora, uma coisa que eu comecei a identificar recentemente é o seguinte, pô, a gente aqui tá bastante tempo na internet, a gente
destina tempo para estudar sobre algoritmo, né, produção de conteúdo, e a gente descobriu muita coisa sobre algoritmo, tanto é que a gente tem vários canais que estão no topo, né, de visualizações e tudo isso. E o que eu percebi é que a gente fez alguns experimentos e mesmo a gente dominando o algoritmo, nem sempre você consegue transformar alguém, cara, num top player do segmento, porque existe algo mais. Tecnicamente você já tá no ápice, mesmo Isso. assim você não consegue. Porque Existe algo mais. Sempre existe algo a mais. Esse algo a mais é o mojo, sabe? É o... Senão o Barcelona formaria todo o talento, sairia da categoria de base do Barcelona, né? Tem uma parada, bicho, que ou você tem ou você não tem. Então as pessoas falam, é pra todo mundo? Olha, o marketing digital é pra todo mundo, mas pra você ser uma pessoa que dá a cara e você é um dos maiores, isso não é pra todo mundo. Você ficar ali no top mesmo, né? Não dá. Mostrando o rosto, não Mas dá. todo mundo pode se beneficiar disso em escalas diferentes. Eu acho que a diferença do Thiago Nigro, das pessoas que estão aqui no Grupo Primo, é que vocês estão vindo pra dominar e vocês, o principal business de vocês é conteúdo, né? E eu acho que, eu tava até falando isso naquele episódio do Infomoney, que eu falo que todo negócio pode se beneficiar de conteúdo. Sim. Se eu tivesse um bar, eu vejo, postaria coisas do meu bar. Eu vejo o Nigro como o Ogilvy, sabe? Que ele é um cara... Ogilvy Da publicidade, David sabe? Ogilvy. Ele é tipo o cara que criou a Big Idea, pra você ter uma ideia. Ele é o pai da publicidade. O David Ogilvy é um dos maiores agentes de publicidade, foi vendido pra WPP, faz 50... Seria um bom pra te trazer aqui, não ele, porque ele morreu, né? Ele morreu já tem alguns anos. É bom pra trazer aqui, né? Ele foi o primeiro cara... aqui de olho fechado. Ele foi o primeiro cara a conseguir vender a agência dele por centenas de milhões de dólares, assim. Antes a galera não WPP via. faz 30, 40 bilhões de dólares com empresas de publicidade no mundo todo. E a Ogilvy já foi eleita a melhor agência do mundo, Ogilvy do Brasil. Mas ele era um cara bom, publicitário, tudo mais, bom cara de conteúdo. E aí ele começou o negócio dele, mas aí foi o pulo do gato. Ele deixou de ser o artista, que eu vejo que é um pouco do teu momento agora, para ser o empresário que criou artistas no mundo todo. Literalmente foi o que a WPP se tornou, né, na indústria de comunicação. Tu não vê um pouco disso? Que tu era ali aquele artista que tinha a conexão, sei lá como é que tu chama, e agora tu tá transformando isso numa empresa. A gente pode chamar, talvez, de artista, né? Mas eu sempre fui um cara de negócios. Antes de virar uma pessoa conhecida, eu era um cara de mercado financeiro, né? Trabalhei quase uma década no mercado. Quando eu fui pra internet e eu comecei a ganhar audiência e talvez tenha sido considerado um artista de alguma forma, eu chamo isso não de um artista nem de um influenciador. Eu considero isso uma marca. É assim que a gente trata aqui no grupo. Isso é muito diferente, né? E hoje, por exemplo, como a gente considera esses nossos artistas, entre aspas, marcas, isso daqui nos posiciona como um negócio. Qual que é a diferença entre um influenciador e uma marca? A diferença é que o influenciador, ele faz publicidade, ele vem no espaço de mídia que ele tem para você falar de outros produtos, né? Sim. Você faz publicidade. A marca não, ela é tratada como uma marca mesmo. Você tem estudo de mercado, você não vende publicidade, você vende projetos próprios, né? Você vende a sua própria empresa. Então a gente vende os nossos produtos, Legal. a gente vende as empresas que a gente é sócio, né? Então a gente se vê como uma marca, não me vejo como um artista. Mas o que você falou é um caminho natural para que você cresça, ter um pensamento empreendedor. Então, por que eu acredito que hoje a nossa marca é uma das maiores no segmento de finanças? Não necessariamente porque a gente é um dos melhores, mas porque a gente é um dos mais empreendedores. E ser empreendedor nesse caso significa que eu primeiro sou a marca, hoje eu começo a construir outras marcas, ou pelo menos ajudar na construção de outras marcas. E é isso que está fazendo o Grupo Primo virar o grupo e não ser apenas uma única pessoa, né? Sim. E vai muito em linha com aquele livro que você me recomendou no último episódio, do The Outsiders, The né? Outsiders. Que o principal papel do CEO é Alocar alocar recursos. capital, alocar recursos. Você está alocando o recurso do Grupo Primo para tanto adquirir negócios novos, quanto fazer outros negócios do grupo crescer, né? Até para ter um benchmark. Isso aumenta seu addressable market também, aumenta o número de coisas que você consegue fazer e claramente O que eu vejo nesse aumenta. mercado de infoproduto que ninguém fez, que eu tô sugerindo pra galera ver se alguém faz, eu sugiro pra ti ver se tu faz, mas acho que é o que tu tá fazendo, que eu vejo assim, tem vários modelinhos, mas existe tipo uma oportunidade que eu vejo que o negócio mais parecido que já se consolidou na indústria é o negócio de produção musical. Eu vejo assim, talvez o que tu tá fazendo aqui seja tipo a Warner dessa indústria. Quem é o Nigro aqui? Eu daí tô especulando, né? Depois tu vai dizer, tô botando palavras na tua boca. Que é tipo, cara, a Warner vai lá e faz o contrato com o artista, coloca ele na plataforma, investe nele e ele cresce porque ela identificou que ele tinha esse quê que a gente tá falando e aí ela vai lucrar com isso e o artista também. Né? O artista, que no teu caso não é o artista exatamente. Ou como o Dr. Dre fez na indústria dele lá. Vocês tá ligado, né? Que ele foi músico, foi artista, Pegava bombou. outros rappers, né? Aí ele pegou os outros, Eminem, 50 Cent, tudo que ele lançou. No mesmo ano, o Eminem ficou o número 1 do mundo e o 50 Cent ficou o número 2 no mundo. Ambos artistas do Dr. Dre. Dr. Dre foi o primeiro rapper bilionário por causa da Beats by Dre, né, que é o fone dele, tudo a partir da imagem dele, ele foi se desconectando. Tem gente que nem sabe que a Beats by Dre tem uma coisa a ver, nem sabe quem é o Dr. Dre e já usou, né? Cara, eu não sei se isso funciona no nosso mercado, porque existe uma tendência de desintermediação das coisas, né?
Hoje você não precisa mais de uma produtora. De uma label. Né? Você não precisa de uma label. Hoje você tem gente que faz muito mais dinheiro no seu próprio Instagram do que sendo artista da Globo. Né? Então, no nosso caso, como você não tem intermediário e o algoritmo ele é muito democrático, eu diria assim, cara, você não precisa de alguém para fazer, vou te colocar naquela rádio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você não precisa. Você precisa do know-how. E o know-how, ele é facilmente aprendido ou absorvido no mercado que tem tantas pessoas dispostas a ensinar, como até vocês aqui no podcast. Então, eu acredito que isso não faz sentido pro nosso mercado. E o que faz sentido é, cara, ou você faz uma amarração em que você distribui sociedade, você divide com essas pessoas, e você tem um produto final para que todos distribuam, ou você não faz uma parceria como essa. Porque com o tempo, você tem vários problemas. Nesse mercado que você citou, eu acho que o maior dos problemas é o ego. Só que o ego, ele era segurado porque existe uma dependência. E hoje não tem mais uma dependência. Hoje é tão fácil, entre aspas, ganhar dinheiro para quem tem um mínimo alcance no mercado digital, que, cara, o seu custo vai ser o quê? Uma câmera? Um editor? Um microfone? Alguma coisa assim? Então eu acho que mudou. Ele escala muito fácil. A mídia não tem valor, no A caso? gente... Não é Mas que é ela que não tem tá, valor, você mas eu constrói acho a sua. Exato. Você vira um canal... Por exemplo, um Instagram... Você ter um Instagram é quase como se você tivesse uma empresa de mídia ali dentro. Você tem 4 formas de escala, né? Que todo mundo conhece pessoas lá, que você contrata mais gente. Você pode escalar via código, tipo o Facebook escalou. Tecnologia, né? Você pode escalar, tipo, você tem um código que ele escala infinitamente. Você tem a escala de dinheiro, que é tipo um gestor de fundo, ele só coloca mais... Ele não precisa de contratar gente mediante o tanto de dinheiro que ele tem, né? Ele pode ter lá 200 bilhões e ter a mesma equipe que ele tinha quando ele tinha 50. Difícil, mas ele consegue. Sim. E mídia. Mídia você escala à vontade, porque você tem um Instagram que você produz sozinho, você pode ter 2 milhões de seguidores e fazer uma renda ali que escala... Dá os créditos pro Naval, né? Porque o Fernando tem uma mania de falar as frases aí, parafraseou o Buda e como se fosse ele. Do Buda também, o pessoal fica me cobrando essa. Eu falar que é o que o Naval explica naquele livro que a gente explicou, que a gente indicou do último... Almanac of Naval. Entendi. É que na minha visão ainda tem muito o lance assim, desse cara que gosta de produzir conteúdo, que ele é o... Porque normalmente eu vejo assim, eu sou do lado da força dos empresários, de tipo, o cara não é o negócio dele produzir conteúdo, né? Então... Você escala via pessoas. Não, mas o meu próprio cliente, eu tenho 1.800 clientes na V4, são empresários e muitas vezes não faz parte do dia a dia. Pro cara produzir um conteúdo de qualidade, ele tem que estar alocar muito esforço, sabe? E aí eu vejo que o cara que às vezes consegue se despontar, ele desprende muita energia no conteúdo. Vou te dar o exemplo do Jovem Nerd, pra mim que é uma grande referência, que eles desprendem, eles são criativos, eles se identificam como os caras de criação. E aí, quando eles fizeram um negócio com a Magalu agora, eles falaram assim, porra, ufa, perdi toda a parte administrativa que eu não preciso tocar mais. Agora eu vou fazer o que eu gosto, que é criação. Então, vejo que tem um espaço desse cara, como a Magalu fez com eles, de pegar todo o back-office, deixar na minha, faz o conteúdo que é o que tu gosta. Mas assim, tipo empresário de artista. Minha visão, Sim. tá? Mesmo o cara que, beleza, eu quero focar em conteúdo, tá? Eu sinto que depois de um tempo, produzir conteúdo, por mais que você goste de jogar pro caralho, ele vira trabalho. É um trabalho aquilo ali, né? Uma vez eu escrevi um texto falando a diferença entre profissional e amador. O amador ama o que faz, o profissional faz o que ele precisa fazer. E eu sinto que se esse cara, né, por mais que ele goste de conteúdo, se ele não tiver o que precisa pra quando é necessário ele simplesmente sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que fazer, é quase impossível que alguém faça isso por ele. Sim. Sabe? Tipo, se ele não tiver disciplina, se ele não tiver... Tipo, faça se ele o não conteúdo fosse um por cara ele. que conseguiria fazer sozinho, eu não consigo ver, e aí eu queria a opinião do Nigro nisso, mas eu não consigo ver um cara que não... Talvez ele não tivesse a mesma escala sozinho. Mas se eu olho pra aquele cara e falo, mano, sozinho ele não conseguiria, eu não consigo imaginar que o fato do Nigro apoiar faria ele conseguir, entendeu? Não, ele conseguiria, eu só acho que se ele é um bom produtor de conteúdo, ele gosta de produzir conteúdo... Mas é que não é só o conteúdo, é justamente a parte, sabe? O estruturar um business. Se ele não consegue... Porque, cara, eu não conheço nenhum produtor de conteúdo que literalmente só tem que produzir conteúdo. Ele tem que fazer o resto das coisas. Beleza, Ele não vai ganhar fazer dinheiro, menos. na real. Não, mas olha Mas só, e o resto? eu acho que o que o Daniel tá falando, talvez exista assim hoje, pensando agora, que é a Non-Stop. Sei lá, é uma agência que ela cuida de alguns artistas, né? Então ela cuida da carreira do Whindersson. Pô, ela tem lá um deal com ele, tem uma... Porque ele não gosta de fazer a parte de back-office. Exato. Ou ele é um cara que tem mais propensão a produzir conteúdo e tal, e realmente existe uma agência que cuida ali da carreira dele. E existem várias pessoas que são cuidadas também por uma non-stop da vida. Então acho que isso de certa forma existe. Ponto só que acho que é muito diferente do mercado que você citou, porque eles fazem isso porque faz sentido, não é porque existe uma dependência, né? E naquela época existia uma dependência, você precisava ter uma produtora ou alguma coisa assim, senão você não conseguiria. Não tinha o YouTube naquela época, né? Então eu acho que isso que mudou. Agora, vocês estão falando sobre escala, cara, e sobre fazer sozinho. Eu tô pensando um pouco em quando eu comecei. É muito fácil você começar sozinho hoje, mas você tem uma limitação. Então, quando eu comecei, por exemplo, eu não sei editar vídeo. Né? Então, a Camila começou editando vídeo pra mim. E aí depois, a gente foi profissionalizando, contratei um editor.
Então, pô, os vídeos eu já tinha uma pessoa que editava. Depois eu tinha a mesma pessoa que me filmava. Depois eu tinha uma pessoa que ela interagia nos comentários e produzia o SEO. Depois eu tinha uma pessoa que começava a atender os clientes por e-mail. Depois eu tinha uma pessoa que vendia. Depois eu tinha uma pessoa que começou a me ajudar a buscar parcerias. Então, cara, eu fui buscando coisas que foram me complementando. Por isso que eu cresci mais do que outras pessoas que não foram tão empreendedoras. Mas, cara, você atingiu o ápice. Assim, eu acho que você consegue atingir o ápice sozinho, mas você não consegue se manter lá. Porque para atingir o ápice, às vezes um golpe de sorte te ajuda a chegar lá. Sim. Mas para se manter, você precisa de um time. É que eu vejo que talvez tu tava disposto a construir o negócio, né? E às vezes eu Que vejo tava com cabeça de empresário, igual ele falou. Ele veio de negócio. Mas é isso que eu penso, que a galera do conteúdo é tipo o cara que tá na Globo, é o cara que é artista de um filme, é o cara que tá na rádio. Ali, às vezes, que o cara quer, o objetivo dele é mais seguidor, ele não tá pensando no business model ali, Não, né? ele gosta de produzir conteúdo, entendeu? Gosta de fazer aquele assunto. E aí, às vezes, tu fornecer o back-office faria sentido. O que é esse negócio, então, que tu tá querendo dar escala pro teu braço? Como é que tu tá conseguindo dar mais escala ao teu trabalho hoje e sair menos da tua dependência? Que é pelo que eu percebo, esse é o momento que tu tá. Cara, eu tava nos Estados Unidos agora e me fez uma pergunta muito interessante. Simples, mas muito interessante. Eu tava falando sobre os números, né? A projeção que a gente faria no Primo esse ano. E ele falou, porra, que legal, esse número é bem respeitável. Mas esse número, no ano que vem, ele vira base, né? Eu falei, caraca, uma parte sim, uma parte não. Né? Então, qual que é o grande desafio? E dos influenciadores e marcas, de uma forma geral, é que se eles quiserem crescer, eles precisam transformar a receita que eles fazem em base. E não construir em em cima disso, né? Exatamente. E nenhum influenciador, claro que existem as exceções, mas tirando as exceções, nenhum influenciador faz com que a sua receita vira base. Todos eles têm receitas que depois viram zero no outro mês. Né? Então, isso é uma grande dificuldade. E foi por isso que a gente começou a lançar produtos que geram ARR, né? Uma receita recorrente. Então, o meu momento hoje é de conseguir fazer esse shift. A gente vem conseguindo. Hoje, a gente está projetando para esse ano já com que 50% da nossa receita, de 50% a 60%, seja uma receita que vai virar base no ano que vem. E profissionalizando o nosso negócio também. Né? Então, a gente precisa solidificar nossas linhas de negócio, a gente precisa fortalecer o nosso time, colocar mais gestão no nosso negócio. Então, esse é o nosso momento hoje. Uma dúvida. Como que você escolhe quais verticais ir além de finanças? Que isso é uma coisa que eu sempre fiquei curioso. Por que fazer uma parceria com o Perini, com o Joel? Por que essas pessoas? Por que essas verticais e não, sei lá, fitness? Esse é o lance que a gente fala também, que eu tenho muito medo de diversificar e perder o foco. Só que às vezes tu não fazer outra coisa também é ruim, sabe? Como é que tu decide qual é o ponto ideal? Não, cara, legal. Isso foi um puta processo de aprendizado, porque a gente já entrou em outras coisas também e depois se arrependeu. A gente olhou e falou, puta, cara, isso aqui não tem muito a ver com a gente, né? Mas como que a gente toma a decisão de entrar em alguma vertical, alguma coisa assim? A decisão ela tem a ver com um diferencial competitivo que a gente como grupo pode apresentar. Então vamos falar de finanças primeiro. A gente fundou a Finclass. A Finclass ela tem 3 pilares, né, pra gente. É um pilar de os melhores professores, é um pilar de os conteúdos mais cinematográficos que existem e um pilar de tecnologia e preço baixo. E é muito difícil você conseguir essas 3 coisas juntas. Porque quando você tem os melhores, alguma coisa assim, você vai pagar 50 mil reais no negócio. É 100 mil reais no negócio e tal. E a gente cobra R$39,90. E como que você faz isso? Você precisa de escala. A gente tem escala no grupo. Nem todo mundo tem escala. Mas, como você vai conseguir os melhores? Você precisa de grana e você precisa de networking. E a gente tem não só essas 2 coisas, como sócios e um relacionamento no mercado que nos ajudam com isso. Então, como a gente foi pensando no que poderia criar barreira de entrada, a gente entendeu que finanças faz muito sentido pra gente. Fora isso, a gente tem eu e o Perini como, digamos, a distribuição em finanças, que somos algumas das maiores distribuições do mundo em finanças. E qual que é o maior desafio de um negócio de ticket baixo e escala? É o CAC, né? O custo de aquisição. E a gente consegue um CAC zero muito escalável. Né? Então, a gente tem uma grande barreira de entrada. Existe, né, a possibilidade, mas é difícil alguém competir igual a gente em finanças. Então é um puta diferencial. É o moat, né? A gente tem um moat aqui no nosso caso. Então, por isso que a gente entrou em finanças. Depois disso, a gente falou, vamos entrar também em marketing digital. Por quê? Porque, cara, eu tô bem próximo do mundo de marketing digital, conheço alguns dos maiores lançadores, alguns dos maiores lançamentos, e eu vejo que os lançamentos que eu já fiz como na marca Thiago Nigro, foram alguns dos maiores do Brasil. E eu não estou falando nem de receita, eu estou falando de margem. E não só eu, mas os nossos sócios já fizeram alguns dos maiores lançamentos do Brasil. A gente conhece todos os maiores lançadores do Brasil.
A gente conhece, cara, ou quase todos, a gente conhece quase todas as maiores empresas do Brasil. Então, cara, peraí, a gente tem a distribuição, não tem uma grande barreira de entrada para você entrar nisso, e a gente tem um baita know-how nesse mercado. E as pessoas gostariam muito de aprender, e eu entendo que é uma tendência secular. Legal. Né? O marketing digital é uma tendência secular. E é um mercado que tem muita gente procurando, então ele tem muito volume financeiro a ser feito ali também, né? Não é um mercado pequenininho, tipo assim. É um ponto que a gente estava conversando no almoço. Eu estava comentando que eu estava reparando que tem uma coisa estranha acontecendo. Tem muita gente ficando rica e muito cedo, e cara, qualquer um que tem um número de seguidores, alguma coisa assim, tá ganhando muito dinheiro. Eu falo, cara, não é possível, de onde que tá vindo esse dinheiro? A gente falou, do mercado de educação. Tá saindo do mercado tradicional de educação. É a Cogna que tá perdendo, é a Croton que tá perdendo. E, cara, entre nós, realmente, tem alguns... o ensino tradicional tem algumas brechas muito grandes, né? E que, no marketing digital, você faz um curso de 1, 2, 3 meses e, por que eu não aprendi isso antes? Eu sou filho do marketing digital, dos cursos online e dos livros, audiolivros, assim. Perfeito. Todo o meu currículo é disso. Eu não tenho a faculdade de marketing, e, diferente do Denner, que fez faculdade direitinho e tal, eu fiz cursos online e muito vídeo do YouTube que tá de graça. Hoje você pode entrar no Coursera e você faz um curso de marketing digital com o Google de graça. Quando que você ia ter esse conhecimento antigamente? Ou você assina a Stage, que quando esse podcast sair, ela já terá liberada. Olha! Mandou bem. Então, é um pouco disso, porque o que a gente entendeu? Marketing digital, pensa que nos Estados Unidos, né, a educação lá, o nome do podcast de você é ROI Hunters, né? O ROI da educação tradicional dos Estados Unidos já não é tão alto assim, né? Você gasta uma puta grana, a educação é muito cara lá. Total. Né? Só que antigamente você garantia um emprego bom. Com aquela formação. Né? Hoje você até tem mais chance de acessar um emprego bom, mas o ROI já é muito menor porque é muito caro lá fora. E aqui, mesmo assim, é muito caro também. Muito caro. Cara, é muito caro. E a gente viu vários treinamentos de marketing digital e a galera lança por preços de R$1.500 até R$5.000 ou até mais, 10 mil, Tem gente 30 vendendo mil. por 25, eu já vi 25 produto mil. de 25 mil. O que a gente falou? A gente falou assim, cara, o futuro do infoproduto, eu não acredito que vai continuar do jeito que está hoje, porque hoje é uma várzea, né? Você tem produtos muito bons, mas mesmo sendo muito bons, a margem é muito grande. Não tem espaço para tanta margem, em nenhum mercado. Onde tem muita margem, existe muita oportunidade. Né? E O como mercado equilibra, né? Perfeito. Então, como a sua margem é a minha oportunidade, então como que eu faço para quebrar todos os cursos que existem hoje? E eu percebo que você entrou nos 3 grandes nichos, né? Que é finanças, marketing digital e desenvolvimento pessoal. Então, assim, literalmente Eles são os 3 grandes, né? correlacionados, porque a mesma pessoa se interessa pelos 3, né? Com certeza. Exatamente. E aí, o João tá falando do Stage, eu falei, então, por que a gente não faz a mesma coisa que a gente tá fazendo em finanças, já que agora a gente tem a tecnologia desenvolvida, né? Um time de tecnologia mais parrudo, uma empresa mais parruda, a gente tem uma linha de produção de conteúdo muito bacana, então a gente consegue dissolver nosso CAC. Por que a gente não faz a mesma coisa em marketing? E aí, a gente já vai ter lançado o Stage, né? Já. Então eu vou anunciar uma coisa muito interessante. Por exemplo, as pessoas aprendem hoje marketing digital com quem? Com pessoas que são bacanas, mas que estão há pouco tempo no marketing, né? E de uma forma geral. Em finanças, eu tô há quase 14 anos em finanças, mas é pouco tempo. Eu visitei o Howard Marks, ele tem 52 anos de mercado. Tinha que aprender com o Howard Marks, não comigo, né? E em marketing é a mesma coisa. As pessoas querem aprender com um carinha que da casa dele abriu um Instagram, pegou 1 milhão de seguidores e agora vende curso. E ficou rico assim. Mas, cara, as pessoas esquecem de que elas têm que aprender com os realmente grandes. Então, no Stage, o que a gente quer fazer? Botar os maiores do mundo e pelo menor preço de todos. Porque, cara, não faz sentido você pagar R$5.000, o negócio você pode pagar R$39,90 por mês. Então, por exemplo, a gente foi pra Flórida e a gente gravou uma Stage Class com o Kotler, entendeu? Com o Philip Kotler. Que é um conhecimento que a galera... Eu vejo muita gente de marketing digital hoje que não sabe quem é o Kotler. Então o cara assim, não tá aprendendo na fonte. Não tem os fundamentos do Não tem base, né? Exato, porque Não o cara tem ele base. aprende copy, tráfego e acabou. É isso que eu preciso saber de marketing. Perfeito. E aí falta muito, que é o que o Denner tava falando muito, né? Mas Eu gosto aí de falar agora eu tenho uma dúvida nisso, né? Que minha visão, né? Na época de sono eu tive algum contato com o mercado financeiro por 3 anos aí. Eu sinto que no mercado financeiro, a proposta da FinClass de trazer essa base, isso, cara, de como que você pensa, encara as coisas e os conceitos, eles são sólidos, perenes e muito aplicáveis ao longo do tempo. Quando eu pego, por exemplo, o Kotler, a base e o conceito, ela é sólida e ela é perene. A aplicabilidade, eu sinto que no marketing digital é uma coisa que ela flutua muito mais do que no mundo financeiro. Como que equilibra isso? Porque, cara, preço, praça, produto e promoção é uma coisa que é igual desde sempre. Só que hoje, por exemplo, praça, a forma como praça se aplica, você já tem que fazer uma abstração muito grande para trazer isso para o mundo digital. E vários outros conceitos mais pilares base que eu considero que são importantes. Eu fiz uma série de posts uma vez no Instagram que eram conceitos fundamentais, que eu acho que todo mundo tem que aprender isso
Porque senão, cara, você não vai saber porque tá funcionando e quando parar de funcionar, você só quebra a cara. Mas como que você acha que isso se equilibra quando a gente fala de marketing digital? Cara, aquele conceito fundamental que ele é importante, mas que ele já virou uma abstração para você conseguir aplicar hoje em dia. Como balancear isso? Legal. Cara, primeiro que eu não acredito que o que são princípios deixam de ser aplicáveis em algum momento da nossa vida e em algum mercado. Eu não acredito nisso, né? Para mim, a maior comprovação do que eu tô falando é o que o Taleb chama de efeito Lindy, né? O que funciona muito, muito, muito tempo tende a continuar acontecendo, né? Então, por exemplo, o meu livro do Meu Milhão foi o livro mais vendido no Brasil ano passado, ele vendeu mais que Bíblia. Mas daqui a 100 anos, eu tenho certeza, se eu pudesse apostar, eu apostaria que Bíblia estaria vendendo muito mais que meu livro. Porque já está aqui há muito tempo, né? Então, quando a gente fala de marketing, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala dos princípios, eles não vão deixar de ser aplicados. Quando a gente fala de algumas abstrações dos princípios, eles vão deixar de ser aplicados. Então, como que eu faço para fazer com que esse conteúdo seja atual e ao mesmo tempo tenha uma base? Bom, eu vou trazer pessoas que carregam princípios de várias gerações, que hoje não são estudadas pela maioria das pessoas que estão tendo sucesso no Instagram, mas eu também trago as pessoas que são os professores dessas pessoas que estão tendo sucesso no Instagram. Então eu misturo base e princípios com as pessoas da atualidade. E esse mix vai te dar princípios para que você possa passar por cenários diferentes e ao mesmo tempo você vai poder ter acesso aos hackzinhos, às coisinhas que, cara, aqui dão aquele resultado que às vezes você não sabe nem explicar o porquê. E qual que é o ponto? Por que eu acho que as pessoas precisam dessa base? Porque mesmo que eu estando há pouco tempo na internet, são 6 anos e meio, pro Brasil é muito tempo isso. Porque não é 6 anos e meio na internet, é 6 anos e meio, cara, top 3 em todos os segmentos que a gente entrou. E a gente precisou se reinventar várias vezes. Então, como a gente conseguiu se reinventar várias vezes, tem algo aí. O que é o algo aí? São os princípios que a gente sempre respeitou. Então, as pessoas hoje na internet, no Instagram, cara, pra mim elas cometem um erro muito básico. Eu falo muito sobre a história da maçã e eu vejo que elas buscam muito fruto. O que é o fruto? O fruto hoje é o hackzinho. Tá funcionando, então você deletar todos os seus stories e começar com enquete? Vou fazer. Aí você faz, você nem sabe por que funciona. Mas você precisa entender o que tá por trás do algoritmo pra funcionar. Aí você fala, não, vou fazer vídeo de 12 minutos no YouTube porque funciona melhor. Mas você não tá entendendo o que tem por trás dos 12 minutos. Não, eu vou fazer parte 1, parte 2, não sei o que lá, a thumbnail eu vou fazer assim, o Reels eu vou fazer assim, porque tá dando certo, mas ele não entende a base. Então assim, as pessoas hoje, elas são escravas de buscar os hackzinhos novos. Eu não. Porque eu entendo o que tem por trás. Quando você entende as regras do jogo, você consegue ter muito mais ferramentas pra lutar. Você me destravou pra caramba aqui agora. Eu sou muito o cara do hackzinho, assim, sabe? Porque a minha natureza, mas é verdade. A tua escola é essa. A minha escola é essa e é da minha natureza pegar assim, cara, o que tá funcionando agora? Vamos aplicar e vamos usar enquanto ainda dá tempo de usar. E aí eu vou pra próxima coisa. Já era. Mas como eu não fiz a faculdade de marketing ali e tal, muitas vezes me faltam esses princípios. E aí eu voltei atrás, comecei a ler o Ogilvy, comecei a ler o Kotler, Sérgio Ziman. Aliás, uma dica que eu acho que é boa pra galera que tá ouvindo, eu tento fazer isso com o time sempre. Você fez alguma coisa e funcionou? Escreve não só o que você fez e tal, e funcionou ou não, mas por que você acredita que aquilo funcionou? Porque na maioria das vezes, exatamente aquela coisa é difícil. Tipo, o que o Fernando tinha me passado, um truque de e-mail, que ele falava, tava dando muito open. Eu falei, cara, mas por que isso funcionou? Porque personalizou. Uhum. Então o que funcionou não foi a personalização e com um elemento. Pô, como é que eu consigo trazer isso? Então, se perguntar o porquê que as coisas funcionam, e o meu time, a galera, geralmente gente nova que entra no time, fica falando que eu sou chato com eles, que eu fico sempre pensando, cara, mas por que você quer fazer isso? Mas qual que é a ideia por trás? Mas qual que é o conceito por trás? Até pegar e depois que pega fala, caralho, fazia sentido. Que agora eu entendi o porquê, o mecanismo que faz aquilo ali funcionar, mas eu ainda tenho a opinião de que, se é pra começar, a maioria das pessoas deveria sim começar com hackzinho. Por quê? Porque é chato pra caralho aprender o conceito quando você não sabe o valor de aprender o conceito. Né? Ele te traz resultado muito rápido, então te anima. Sim. É e quase aí aquele negócio de emagrecimento. Quick wins, assim, né? Quick win. Aquele negócio de emagrecimento, todo mundo começa com a low carb, porque a low carb perde peso muito rápido, você fica empolgado, e depois você descobre que você perdeu quase tudo de água no começo. Um lance importante nos princípios no Kotler, na minha aula do Stage eu tento fazer isso, é que a minha escola não é... Você viu? Tá aí o motivo pra ser no Stage. Olha o nível do cara que tá no Stage. Pelo amor de Deus. Não, o Kotler veio depois de mim, eu tinha gravado antes, foi aumentando o nível, mas só tinha eu gravei. Mas eu aprendi a fazer marketing com indústrias tradicionais. Eu não veio da escola do infoproduto. Então, eu sempre me conectei muito mais com, cara, como é que eu faço para uma indústria? Que ninguém vai botar a cara, eu tenho que gerar lead para um time de 1.500 vendedores vender, entendeu? Total. Esse tipo de coisa. Por isso que eu acho que é mais natural tu e muita gente que está nos ouvindo, que é mais nativo digital,
conhecer o marketing através dessas soluções e achar que marketing é infoproduto. Total. Que é o que o Kotler... Porque o Kotler não fala dos 4Ps, mano. O Kotler tá falando de como é que eu faço isso pra indústria, como é que eu faço isso pro varejo, que é outra história. Que às vezes é o cara que tá nos ouvindo aqui, que ele tem uma fábrica e não vai lançar um produto, ele não quer botar a cara, ele não quer ficar famoso. Que é um outro problema, E entendeu? no meu caso, foi muito natural o marketing pra mim, porque eu venho de vendas, minha vida inteira eu fiz em vendas, então o que eu faz ele? Venda na internet. Eu escrevi um e-mail, como eu falava, e dava muito certo. Que no final eu descobri que era copy, entendeu? E aí eu falei assim, isso é copy. E aí nada mais era do que eu já fazia naturalmente, só que na internet. Quando eu descobri tráfego, eu descobri assim, gente, eu posso pegar o pitch que eu fazia com uma pessoa e apresentar pra 100 mil pessoas de uma vez só. Meu Deus, eu vou ganhar muito dinheiro com esse negócio, entendeu? Meu, tem um lance que natural pra mim. Tem um lance que o Nigro falou aqui que eu acho que é legal explicar pra galera, que ele falou do CAC zero. Tentar fazer um racional aqui que eu acho que é importante e é um bom insight pra galera, que a priori o que tu tá dizendo pra nós, então, é que tu já tem uma receita, já tem uma audiência que custeia toda a operação e a tua ideia é criar um produto paralelo que tu vai vender pra essa mesma audiência que tu já pagou por ela de outra forma, com outro business. Esse papo CAC zero gerou uma treta um tempo atrás aqui. É que a gente já discutiu esse assunto aqui, mas é isso, né? É isso que tu tá falando. Não quer dizer que ele é zero, quer dizer que tu já pagou ele, esse cliente, com uma outra, o negócio... Não, cara, é que assim, ó, eu não sei qual foi a treta, tanto vocês foram assim, mas qual que é o ponto? Quando eu digo CAC zero é uma força de expressão em que existe o tráfego orgânico e o inorgânico, né? E uma coisa que a gente está masterizando aqui no grupo é o tráfego orgânico, né? Existem 2 palavras-chave no nosso grupo, para todo mundo. Só 2 palavras-chave para todo mundo: crescimento e relevância. Essas são as nossas 2 palavras-chave aqui no grupo, para todo mundo. Se a gente continuar crescendo e continuar relevante nos segmentos, a gente continua tendo um negócio que tem perpetuidade, tá? Então, como a gente continua crescendo e a gente criou uma máquina de crescer e de se manter relevante, né? O nosso CAC, ele vai ser muito mais baixo do que qualquer tráfego pago. Então, já paguei por isso, de certa forma? Já paguei meu time, já produzi os conteúdos e tal, continuo fazendo, mas é muito mais baixo que as outras coisas. Mas dentro desse conceito, sim, já paguei, né, por essa base. E o que aconteceu foi que, como a gente começou a crescer e extrapolar o nosso segmento, o nosso nicho, só no Instagram do Thiago Nigro, a gente tem 5,2 milhões de seguidores. Na Bolsa, a gente tem 3,6 milhões de pessoas investindo. A gente tem uma estimativa que 2/3 das pessoas que investem na Bolsa me seguem no Instagram. 2/3 disso vai dar 2,4 milhões. Então eu tenho aqui, quase 3 milhões de pessoas que não investem na Bolsa. Uma característica em comum do nosso público é todos querem vencer na vida. Ou, sei lá, ganhar mais, né? Então é natural que essas pessoas acabem parando em marketing, né? Porque por algum motivo, as pessoas do marketing digital também me seguem. Só que não só eu, seguem o Perini, seguem a Ju, seguem o Joel, né? Legal. Porque o marketing digital, ele é para todo mundo. Legal. De fato, né? E foi muito legal que você falou agora, porque é uma coisa que a gente teve até uma discussão também, que era, cara, o tráfego orgânico. Ele faz... Cada vez mais o Google e o Facebook vão ficar mais caros. A Ambev, a gente tá falando até com a Renata Vick, né, que ela falou que vai pegar o tráfego dela e vai jogar todo em Google agora e Facebook. Isso tem a ver com essa correção que ele falou, né? Tá aí um movimento Exato. que vai corrigir essa margem aí, vai que corrigir é a essa verba da margem. Ambev na E aí publicidade o que vai digital. fazer diferencial? Quem sabe fazer tráfego orgânico. Porque quem não tiver tráfego orgânico e o cara que vive só de tráfego pago vai ficar cada vez mais exprimido. O cara que tem 100% de ROI vai para 70, vai para 50, até o ponto que ele já tá tomando prejuízo. Se ele não tem tráfego pago, se ele não tem engajamento, se ele não tem um público cativo, que é aquele negócio que eu sempre falo aqui de transformar o lead pago numa coisa sua, na sua lista, na sua audiência, e não transformar ele numa É que tu audiência tem que dos adquirir outros. um cliente. O problema dos lançamentos, talvez, é que eles fazem uma venda. Então, eles têm um custo por venda, eles não têm um custo de aquisição de cliente, porque o cliente não passa a consumir deles ali em diante. Ele não vende mais Consome nada. até aquele momento. Mas esse lance que tu falou, por que eu puxei? Porque eu acho que é um hack, não é um hack, mas é um lance de modelo de negócio que faz toda a diferença. Deixa eu dar um exemplo. Lá na minha empresa, a gente gera 10 mil leads por mês que tentam nos contratar. E só 300 podem me pagar. E eu gasto 700 pau por mês para gerar esses leads de mídia. Mas eu dou ROI com o meu negócio normal. Aí eu falei, caralho, eu tô jogando 9.700 caras que eu já paguei, eu vou fazer alguma outra coisa para vender para esses caras, porque se eu só conseguir a receita de mídia, eu zero o meu CAC do meu produto principal, entendeu? E aí eu vejo que tem várias oportunidades na mesa do cara construir esse flywall, né? Como a Amazon agora, que a receita de anúncios dela superou o custo de publicidade que ela tem. Ou seja, ela faz mais receita com anúncio dentro da Amazon do que ela gasta com marketing. Ou seja, ela pode seguir gastando mais com marketing que ela fez o negócio ficar sustentável, né? Que no caso de lançamento é a questão que eu falo do downsell, né? Você faz no downsell o custo de mídia. É quase como se o lançamento tivesse pago na partida. Só pra falar da treta, que era a questão contábil e a questão prática de falar CAC zero, né? Que na prática, o que a Amazon fez tá se pagando, cara, o custo tá pago. Então você fala, CAC ficou zero.
É que contabilmente isso não existe, né? Sim, Você teve um custo, então por definição ele foi maior do que zero. O João ele sempre traz a técnica, a gente inventa um negócio e ele explica. É porque, é o que eu falei, eu sou muito chato com essas coisas porque eu já vi dar muito errado, justamente pelo que o Thiago falou. Uma coisa, pô, a gente sabe como é que funciona, já tá aqui, todo mundo tem uns bons anos de mercado, já abriu uma DRE pra ver como é que é e saber a besteira que é você falar que não teve custo pra vender quando se coloca no tempo e todo o resto. Muita gente não. Aí o cara ouve isso e acha que CAC zero é um negócio real e não coloca na conta que às vezes... E eu já vi isso, um conhecido meu, ele começou a publicar conteúdo muito tempo atrás. E ele falou, olha quanto que eu tô tirando, não sei o que. Eu falei, cara, você tem uma pós, acho que era em administração de negócio, não sei o que. Quanto você tá ganhando no mercado? Pô, se eu estivesse no mercado, eu ia estar ganhando 40 mil reais. Com bônus, não sei o que, você provavelmente ia ter stock option da empresa. Quanto você tá fazendo aqui? Tô fazendo 15. Você pretende investir mais e tal? Não. Mas, cara, eu não tô gastando nada, eu só tô fazendo. Mas você pretende crescer? Não. Então, seu custo de oportunidade tá fazendo você ter prejuízo na prática. Se você tá começando agora, colocando só o seu tempo, entre aspas, que é o seu recurso mais valioso, tá ganhando menos que você ganharia no mercado, mas você pretende crescer, você tem um plano para isso, está nas suas ambições fazer isso, beleza. Mas se não faz, chega uma hora que se você não colocar o número certo na ponta do lápis, você tá tomando uma decisão ruim para você. Então, assim, é por isso que eu sempre bato de cara, entende de verdade aquilo que você tá falando, pra não dar besteira. E eu sei que vocês entendem, tá, gente? Somos todos amigos aqui, mas quem tá nos ouvindo, pensa bem nisso. Tipo, o custo de oportunidade é um dos custos mais relevantes que a gente tem hoje em dia. É bizarro como ele é ignorado. O que eu falo do CAC zero, que eu gosto de usar o CAC zero, porque são oportunidades que você vai colocando naquela venda original que reduzem o seu CAC. Então, se eu for fazer um lançamento e esse produto, eu vai ter um CAC de R$500 para um produto de 2.000, e eu boto um upsell de R$500, por exemplo, que paga o tráfego pago todo, o que eu fiz daquele lançamento, teoricamente, veio a CAC zero. Eu entendo que não é CAC zero porque eu paguei para trazer esse cara. E aí eu vou encontrando mais coisas que eu vou agregando ali para reduzir que, assim, mesmo que o lançamento não tivesse dado um ROI 10, né, que eu sempre fico zoando do ROI 10, eu consigo um ROI melhor porque eu tô reduzindo o tanto que eu tive que tirar do bolso. Então eu posso abrir uma conta para uma corretora, eu posso vender o famoso pagou o cafezinho, pelo menos, com aquela linha, né? Você coloca, sei lá, na página de obrigado do seu lead, você coloca uma oferta baratinha. Talvez não te dê dinheiro, mas pagou o café, cara. Que é o que o cara tá... O que a Empíricos faz muito é isso, né? A Empíricos, ela vende um front-end para pagar o tráfego pago, fica elas por elas, ela toma prejuízo naquele infoproduto inicial, para depois ela vender no back-end, né? Então ela vende no back-end, ela tá pensando em LTV, ela não tá pensando no... Agora, uma coisa que eu acho que é legal, sob a ótica de maturidade de negócio, é que eu entendo que, matematicamente falando, a minha mudança agora tem a ver com eu parar de olhar para CAC e ROI e eu começar a olhar para CAC e LTV. Então, assim, essa pequena mudança, esse pequeno shift aqui, ele faz toda a diferença, né? Então, assim, quando você começa a olhar para LTV, você começa a falar, cara, peraí, então qual que é o valor do meu cliente no tempo? Porque as pessoas, quando lançam, muitas vezes não pensam assim, né? E um próximo passo que a gente está pensando em paralelo a esse é parar de olhar para o LTV e começar a olhar para o CTV. Porque, poxa, eu começo a olhar para o LTV, então eu tenho, por exemplo, a Finclass. Poxa, o meu cliente fica, na média, X meses na Finclass. Tá, mas quanto tempo esse cliente se mantém cliente do grupo? Ou seja, o que mais eu posso oferecer para que aumente o CTV dele, ao invés do LTV apenas da plataforma? Então, assim, para mim existe essa escadinha. É você parar de olhar só para CAC e ROI, depois olhar para CAC e LTV, e agora para CAC e CTV. Porque você começa a pensar, poxa, como que eu faço para esse cara passar mais tempo se relacionando comigo? E não apenas no único produto que eu tenho. Então, isso aqui é muito importante. E durante muitos anos, eu não olhei para LTV no nosso negócio. Só para ROI. Eu olhei só para ROI. Né? E eu acho que isso é um shift bacana. A vantagem que você teve que te ajudou muito nesse shift, uma coisa que eu vi você postando algumas vezes, que é que, independente disso, você sempre se preocupou em ter um produto muito bom e entregar muito valor, né? Porque a galera que só se preocupou em vender qualquer coisa, na hora de fazer esse shift, tá ferrado. Porque uma pessoa meu falava, cara, a pior coisa que você pode fazer é marketing bom pra produto ruim. Vendeu pra caramba, conseguiu um monte de cliente, todo mundo achou ruim o produto. Agora que você vai vender uma assinatura, alguma coisa recorrente pra gerar LTV e relacionamento de longo prazo, o cara fala, porra, mano, da última vez Mas que olha só, cara. você falou um negócio muito legal. Porque é o seguinte, a gente tá falando de princípios antes ao invés de hack, não é? Isso daí só aconteceu por causa dos princípios. Quando você olha para hack, o que você quer? Você quer, é copy, é como eu cresci aqui, tal, como que eu vendo produto, faço um lançamento 6 em 1, 7 em 1, sei lá o quê. Quando você olha para os princípios,
Ou seja, como eu vim do mundo dos negócios antes do marketing, cara, você tá pensando em fazer um trabalho direito e você usar coisas em métricas bacanas como um NPS. É uma coisa que às vezes não se ensina no hackzinho um NPS, mas é um princípio da satisfação do cliente. Então, quantos cursos de finanças, de fato, eles mensuram o NPS? Quantos? Né? Quantos cursos? Eu sou um comprador ávido de curso online, pouquíssnos me mandaram pesquisa NPS. Quantos cursos? Você não precisa nem ser de finanças. Quantos Então, cursos? Isso é tão simples, é tão básico, e você vê que só por isso a gente já percebe que o marketing digital ele tá num grau de maturidade, assim, é muito imaturo ainda no Brasil. Essa é a realidade. O mercado de infoproduto ainda é muito Exato. imaturo. E aí, pô, eu conheci alguns players que mensuram na NPS, e cara, e a gente consegue sempre andar pra frente quando a gente mensura o NPS. Porque eu tenho feedback melhor. Então, pô, nos treinamentos do Meu Milhão, a gente chegou agora no NPS de 90, que é um NPS muito bacana. Nossa. E no do Perini, que é o verde renda, a gente chegou no NPS de 96. É bizarro, entendeu? Então, assim, isso daqui foi muito importante pra gente. Porque agora a gente entende o que o nosso cliente quer e, pô, temos um produto bom. Então a gente pode fazer um marketing agora, entendeu? Cara, aí você me gerou uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo aqui no podcast, que eu acho legal, que é, cara, qual que é a métrica pra você mais importante do Grupo Primo? Aquela métrica, assim, se você pudesse acompanhar uma só, qual que você acompanharia? Uma só, não pode falar duas. Sempre falam duas, na verdade. Sempre falam, mas não conta, porque aí vai falar duas. É que assim, eu acho que isso daí tem a ver com o grau de maturidade, tá? Do negócio. Porra, foda que eu ia falar duas, né? Tá. Não, se fosse pra escolher só uma mesmo hoje, seria... Ficou curioso? Então não perca o próximo episódio, onde o Primo Rico vai nos revelar ainda mais informações sobre a sua forma de gerir os negócios. Siga o Roy Hunters no Instagram pelo @RoyHuntersOficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.